Senhoras e senhores, a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 16ª reunião ordinária de 2015. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Lécio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Wali Ali Hamid. Presente. Estando presente mais de um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Walid Ali Hamid para fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Esse primo. Cantares, capítulo 7. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artistas. O teu umbigo é a taça redonda, que não falta bebida, e o teu ventre é um monte do trigo cercado de lírios. Amém. Vamos acelerar o negócio. Acelera o processo. Esqueci. Acelera o processo. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação a ata da 15ª reunião ordinária de 2015. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a ata da 15ª reunião ordinária de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 353 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, estabelece normas para rebaixamento de guias no município de Mariporã e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 352 de 2015, Oswaldo Loureiro Filho, dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do município de Mariporã. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2015, Edio de Oliveira Souza, dispõe sobre a outorga do título honorífico de cidadão mariporanense ao senhor David Guedes de Almeida. Está lido. Senhor presidente, no momento oportuno, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela senhora Alice Messias Manuel. Ok, vereador, no momento oportuno faremos um minuto de silêncio em respeito à senhora Alice. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Valdeci Fernandes para que faça a leitura do requerimento número 17 de 2015, de sua autoria. Boa noite, presidente. Boa noite, senhor vereador, senhora vereadora. Requerimento 17 de 2015. Requer e dota a mesa, na forma regimental,
após de ouvido o colendo plenário, seja oficializado o senhor prefeito, solicitando que sejam oficiados os órgãos responsáveis, tais como a Polícia Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, CETESB e Ministério Público Municipal, representado pelo promotor Juliano de Simone, cobrando que promova fiscalizações, adote as medidas cabíveis para a preservação das áreas, bem como os que os autores dos crimes ambientais sejam multados e obrigados a ressarcir os prejuízos causados aos seguintes locais: Rua José Isidoro Filho, Sítio Generosa e no túnel da Mata Fria. Justificativa. A área sobre a qual o vereador questiona a prefeitura possui indícios de loteamento irregular. Trata-se de provável área de conservação ambiental ou área de preservação permanente, onde existe mata e muitas nascentes. Qualquer loteamento que seja feito no local estará claramente violando as legislações e degradando o meio ambiente. O vereador também quer saber se a área foi liberada para loteamento e quem teria sido responsável pela liberação. Em caso positivo, questiona-se posteriormente foi realizado o embargo do empreendimento, solicitando que sejam enviados os documentos da eventual liberação ou embargos. Assim sendo, este vereador solicita à Prefeitura que realize vistoria urgente no local e remeta a seu gabinete todos os laudos de eventuais atuações. Esse daí, presidente. Obrigado. Tá lido. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento de número 17 de 2015. Algum vereador para discutir? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Valdeci Fernandes. Presidente, eu peço a resposta, que isso daqui já foi cobrado várias vezes sobre esse requerimento. Outras vezes tem outros requerimentos enviados à Secretaria do Meio Ambiente, ao Ministério Público, pedindo resposta sobre a questão do desmatamento, e até hoje não tive a resposta. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado, com voto favorável de todos os senhores vereadores, o requerimento de número 17 de 2015. Vamos passar aos expedientes recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofício circular da Câmara Municipal de Penápolis, informando o teor do requerimento que manifesta o apoio à POS pelo movimento reivindicatório dos professores da Secretaria de Educação. Segundo, comunicados do Ministério da Educação, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Terceiro, ofício do Hospital Maternidade Mairiporã, encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro referente ao mês de abril de 2015, acompanhada do razão sintético, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamentos. Quarto ofício do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mairiporã, encaminhando os balancetes referentes aos meses de março e abril de 2015. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Relação das indicações, vereador Ali Hamid, 515 a 517, vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 518 a 520, vereador Édio de Oliveira Souza, 521 a 523, vereador e líder da bancada do PSDB, Dr. Ricardo Vieira da Silva, 524 a 526, vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, de 527 e 528, vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 529 a 531. Vereador Rafael Tadeu Martins, 532 a 534. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, 535 a 537.
Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 538 a 540. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 541 a 543. Vereador Valdeci Fernandes, 544 a 546. Vereador Écio Minozzi Júnior, 547 a 549. E vereador Alexandre dos Santos Boava, 550 a 552. Está ali, senhor presidente. Convido o vereador e vice-presidente da casa para que tome os trabalhos, que a próxima, vamos passar as moções, e a primeira moção é de minha autoria. Convido o vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira para que faça a leitura da moção de congratulações número 13 de 2015 de sua autoria. Moção de congratulações número 13 de 2015. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura Municipal de Mariporã criou um grupo de trabalho pela valorização da história do cinema em Mariporã, considerando que a Secretaria Adjunta de Relações Institucionais está responsável por resgatar a história do cinema em Mariporã, considerando o empenho do trabalho dedicado pelo secretário adjunto de Relações Institucionais, Clériston Pereira do Vale, e o gestor de projetos, Eduardo Nagliatti, que estão conquistando parceiros para o projeto, considerando que um dos parceiros importantes para a cidade está sendo o senador italiano Falto Longo, que está abrindo as portas para a cidade volte a ser considerada a capital do cinema. Considerando que as parcerias estão sendo criadas através da mencionada secretaria com vários órgãos, SESI, SENAI, SEBRAE, e também as associações, e com a família do cineasta Mário Civelli. Apresenta a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a moção de congratulações ao senador italiano Fausto Guilherme Longo e aos senhores Clériston Pereira do Vale, ao secretário adjunto, e ao senhor Eduardo Nagliatti Luz, coordenador de projeto, que estão dedicados intensamente nesse projeto que transformará a história de nossa cidade. Plenário 27 de março, 19 de maio de 2015, Marcinho, vereador presidente. Agora eu coloco em discussão a moção de congratulação número 13 de 2015. Algum vereador para discutir? Não tendo vereadores para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem desfavoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção de congratulações número 13 de 2015 por unanimidade. Quero convidar agora o presidente Marcinho da Serra que retorne aos seus trabalhos. Convido o vereador Valdeci Fernandes para que faça a moção, para que faça a leitura da sua moção de congratulação de número 14 de 2015. Moção de congratulação 14 de 2015. Senhor presidente, considerando que por primeiro, que no sábado, dia 9 de maio de 2015, no Centro Educacional, foi realizado o terceiro concerto de gala em homenagem aos Dias das Mães, com a apresentação do coral e orquestra Mariporã sob a regência do ilustre e renomado maestro Josimar Lense, considerando que é do conhecimento deste vereador todos os esforços empreendidos pelo maestro e sua equipe no treinamento de aquisição de instrumento e inserção no rol de atividades relevantes na cultura musical da cidade. Considerando, ainda que seja registrado os esforços
do excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, e do secretário adjunto de Assuntos Culturais, João Oscar Oxana, para que todos os esforços acima narrados pudessem sair do papel e se tornar uma realidade em nossa cidade. Considerando, por fim, o primor da apresentação do coral e orquestra, tendo sido um completo privilégio para a população de Mariporã, que pode desfrutar de belas músicas desempenhado com perfeição pelo músico e coralista, apresente e dota a mesa na forma regimental, depois de ouvido e colhendo o plenário, e apresento moção de congratulação ao maestro Josimar Lense e ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Pampuri, e ao secretário adjunto de Assuntos Culturais, João Oscar Oxana, pelo magnífico apresentação do coral e orquestra que ocorreu no último sábado, dia 9 de maio de 2015. Plenário 27 de março, 19 de maio de 2015. Vereador Valdeci Fernandes. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão a moção de congratulação de número 14. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado a moção de congratulação de número 14 de 2015, com voto favorável de todos os senhores vereadores. Convido o vereador Rafael Tadeu Martim para que faça a leitura da moção de congratulações de número 15 de 2015, sua autoria. Boa noite a todos. Moção de congratulações número 15 de 2015. Senhor presidente, considerando que no dia 16 de maio, no distrito Terra Preta, foi inaugurada a creche do Jardim Pereira. Considerando que a educação é um direito da sociedade e dever do Estado. Considerando que o Plano Nacional da Educação estabeleceu em sua primeira meta ampliação da oferta de educação infantil de forma a atender pelo menos 50% das crianças até o ano de 2024. Considerando que atualmente em Mariporã apenas 23,4% das crianças de 0 a 3 anos de idade estarão frequentando a escola e que há um déficit de vagas em creche para as crianças da primeira infância, considerando que a entrega da creche pela atual gestão contribui para a melhora desses números, considerando ainda que a unidade escolar tem a capacidade para atender 100 crianças de 0 a 3 anos de idade e conta com 3 professores e 18 auxiliares de desenvolvimento infantil, considerando, por fim, que a unidade é ampla e dispõe de sala de atividades, espaço para alimentação, berçário, brinquedoteca, fraldário e playground. Apresenta a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colhendo plenário, a presente moção de congratulações ao senhor prefeito Dr. Márcio Pampuri pela inauguração da creche do Jardim Pereira, ocorrido no dia 16 de maio do ano corrente. Plenário 27 de março, 19 de maio de 2015. Vereador Rafael Tadeu. Está lido, senhor presidente. Agora eu coloco em discussão a moção de congratulação de número 15. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Rafael. Eu só quero deixar só uma palavrinha, mas a educação infantil, até 2016, todas as crianças de 4 a 5 anos de idade devem estar matriculadas na pré-escola. A meta estabelece também a oferta de educação infantil em creches, que deve ser ampliada de forma a atender no mínimo 50% das crianças de 3 anos, até o final da vigência desse Plano Nacional de Educação. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores, eu coloco em... Presidente, desculpa, o microfone estava... então eu peço a palavra. Com a palavra, vereador professor Écio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, gostaria de estar aqui sendo solidário à moção de congratulação do vereador Rafael Tadeu e dizer alguma coisa, que essa inauguração lá no Jardim Pereira, de mais 100 crianças até 3 anos de idade, que passarão a ser entendidas, é um passo importante, como mesmo o vereador realmente destacou, né? Deve diminuir a espera
na fila de espera, que hoje está em 870 crianças. A evolução das vagas para as crianças até 3 anos vem ocorrendo em Mariporã, mas ainda há muitas crianças a serem atendidas. Em 2010, foram atendidas 626 crianças até 3 anos nas creches municipais, correspondendo aos 23,4% que registrou, o dado que o vereador colocou, respectivamente, o censo escolar e o IBGE, colocando o número de população. A evolução do atendimento pode ser confirmada pelo censo do MEC, publicado todos os anos. Entre 2001, ano em que o censo escolar passou a registrar as matrículas em creches, e 2014, o último censo escolar publicado pelo MEC, as matrículas evoluíram 230% para as crianças de até 3 anos. Eram 251 em 2001, chegando a 828 em 2014. A nova creche Terra Preta atenderá mais 100 crianças, um passo importante para as crianças, principalmente, e seus familiares. Parabenizo a todos que, de alguma forma, contribuíram com que essa obra fosse realizada. E apoio inteiramente a moção de congratulações, porque ela se faz justa e deve ser entendida como um incentivo à municipalidade, ao poder executivo, a construir mais creches, porque faltam ainda uma quantidade razoável de crianças a serem atendidas. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção de congratulações de número 15 de 2015, de autoria do vereador Rafael Tadeu Martim. Convido o mesmo, vereador Rafael Tadeu, para que faça a leitura da moção de congratulações de número 16 de 2015. Mais uma vez, boa noite a todos. Moção de congratulações, número 16 de 2015. Senhor presidente, considerando que no calendário oficial do município, o dia 10 de maio é o dia do CONSEG. Considerando que dia 14 de maio, na Câmara Municipal, foi realizada a posse da nova diretoria do CONSEG. Considerando que o CONSEG abre espaço para as pessoas da comunidade reunirem-se para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções dos seus problemas de segurança. Considerando que a legitimidade do CONSEG é reconhecida por várias esferas do governo, considerando que os CONSEGs representam hoje a mais ampla, sólida, duradoura e bem-sucedida iniciativa de polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil. Considerando que no município de Mariporã o CONSEG é atuante e cumpre com louvor as suas atribuições. Considerando ainda que o CONSEG é uma ferramenta fundamental de organização social e do exercício da cidadania. Apresenta adulta à mesa, na forma regimental, depois ouvido o colendo plenário, a presente moção de congratulações ao presidente do CONSEG, senhor Enésio Cerqueira Lopes, e aos membros do CONSEG, pela solenidade de posse ocorrida dia 14 de maio do ano corrente, plenário 27 de março, 19 de maio de 2015. Vereador Rafael Tadeu Martim. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção de congratulações de número 16 de 2015. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael Tadeu. É gostoso falar do CONSEG, está aqui. O Conselho Comunitário de Segurança surgiu para criar um espaço onde todos podem reunir e pensar estratégias de enfrentamento dos problemas de segurança que hoje é comum aqui em nosso município. Tranquilidade e salubridade da comunidade, orientados pela filosofia de polícia comunitária. Em outras palavras, são grupos de pessoas de uma mesma comunidade que se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções de seus problemas, o qual se reflete na segurança pública. São meios de estreitar a relação entre comunidade e polícia e fazer com que essas cooperem entre si.
como já havia dito, a sua legitimidade, inclusive, tem sido reconhecida pelas várias esferas de governo e por institutos independentes, o que permite, mais uma vez, afirmar que os CONSEGs representam hoje a mais ampla, sólida, duradoura e bem-sucedida iniciativa de polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil. No município de Mairiporã, o CONSEG tem essas premissas bem enraizadas e sabe que uma cidade mais segura somente se conquista com a união de todos. Ninguém faz nada sozinho. Andorinha sozinho não faz verão. Com base nisso, criamos aqui a lei que institui no calendário oficial do município o Dia do CONSEG. Quando eu digo que criamos, não é só o vereador, mas é um vereador e o grupo de vereadores aqui, a Câmara, e através do seu prefeito que institui a lei, que realmente promulga. Que tem por finalidade estimular o encontro entre todos os membros, proporcionar à população o conhecimento das atividades efetuadas pelo CONSEG local e valorizar a participação do Conselho como porta-voz da população em relação aos problemas de segurança. Integrar a comunidade, as autoridades policiais com as ações que resultem na melhoria da qualidade de vida da população. A comunidade propor autoridades e definições de prioridades na segurança pública na sua região. Articular a comunidade visando a prevenção e a solução de problemas ambientais e sociais. Saber com que a comunidade interaja com as unidades policiais, tendo em vista a resolução de seus problemas. A capacidade de organização de uma comunidade é fator determinante para seu progresso. Assim, quanto mais autossuficiente e capaz de se organizar na busca de satisfação de suas necessidades, mais rapidamente obterá níveis ótimos de paz social. Para isso, o CONSEG é uma grande ferramenta de organização social e de exercício de cidadania. E quem ganha com isso? A comunidade, porque os conselhos proporcionarão mais segurança e integração, ou seja, uma melhor qualidade de vida. A polícia também ganha, pois pode contar com a ajuda da comunidade, facilitando seu trabalho e tornando mais eficaz. E você cidadão, porque esta é uma maneira de ter mais segurança para você e sua família. E aí, por que tornar-se um membro do CONSEG? Eu acho gostoso nessa parte. Mesmo antes de estar legislando como vereador, sempre fez parte dos meus princípios a segurança, bem-estar da família e da comunidade de um todo. Participando das reuniões do CONSEG, ouvindo as reivindicações. E com isso, estamos aqui, trabalhando também pela segurança. Muito obrigado, senhor presidente. Está lido. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção de congratulações de número 16, 2015, de autoria do vereador Rafael Tadeu Martim. Vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, sobre essa tribuna. Boa noite, senhor presidente e mesa diretiva, senhores vereadores e senhora vereadora. Boa noite também ao público presente. Uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Hoje comemora-se o Dia dos Acadêmicos de Direito e amanhã, dia 20 de maio, o Dia do Comissário de Menores. Senhor presidente, eu gostaria de fazer meu primeiro ofício, solicitando ao seu prefeito que determine ao departamento competente reparo de iluminar nos seguintes locais: Rua Rubens Donizete Rondina, bairro do Remédio; Rua Angélica, bairro do Remédio também; e Rua Dona Ela, bairro Remédio. O meu segundo ofício solicita ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto concreto nos seguintes locais: Rua Rubens Donizete Rondina, bairro Remédio; Rua Angélica, também no bairro do Remédio; e Rua Dona Ela, bairro do Remédio. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente cascalhar e patrolar os seguintes locais: Rua Vista Encantada, bairro também dos Remédios; Estrada Victor Ciaius, bairro Remédio; Estrada Municipal dos Remédios.
Está ali, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereador, público aqui presente. Meu primeiro ofício ao senhor prefeito municipal no sentido de concretar ou asfaltar Rua Olímpio do Prado e Rua 6, Jardim Pereira, e Rua dos Cravos, Jardim Bela Vista, Terra Preta. Meu segundo ofício ao senhor prefeito de Mariporã no sentido de contatar o departamento competente, a Eletro, para uma extensão de rede de 4 luminárias na rua Pessivane, Jardim Suval, Terra Preta. Meu terceiro e último ofício ao senhor prefeito de Mariporã no sentido de contatar o departamento competente para patrulhar e cascalhar a rua Pessivane, altura do número 156, no Jardim Sunval, Terra Preta. E gostaria também de deixar aqui registrado meus parabéns para o prefeito municipal pela inauguração da creche lá no Jardim Pereira, em Terra Preta. Ficou muito bonita, linda, maravilhosa. Parabéns, prefeito. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador inscrito? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, vereador e professor Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, vereadora, público presente e aos internautas. Senhor presidente, nobre vereador Rafael Tadeu esqueceu de que hoje é o dia do Santo Padroeiro dos Advogados, né? Eu, como advogado aqui, vou lembrá-lo, é o dia de Santo Ivo, Rafael Tadeu. Bom, primeiramente, eu também aqui gostaria de começar meu discurso parabenizando o prefeito Márcio Pampuri pela inauguração da creche escola lá do Jardim Pereira, em Terra Preta, que irá beneficiar mais de 100 famílias com vagas na creche. Segundo, também aqui eu não poderia deixar de parabenizar o projeto Bola da Vez, do meu amigo Edmilson, e aqui eu parabenizo o trabalho voluntário do sensei Marcos Roberto Gonçalves, que desenvolve o projeto Judô para Todos na Escola Sarkis Telian, conforme vocês veem ali no quadro. E no último sábado, esse vereador, juntamente com o vereador Rafael Tadeu, visitamos a escola e podemos entregar um placar de judô, que a maioria aqui de nós vereadores, funcionários, conseguiremos contribuir para a aquisição do mesmo. E aqui aproveito para parabenizar os judocas desse projeto que participaram do torneio de judô realizado em Barueri no último final de semana, que são os atletas, nosso amigo funcionário dessa Casa de Leis, o senhor Cláudio Pereira de Moraes, que foi o 3º lugar veterano, seu filho Johnny Gustavo, 2º lugar sub-15, Ítalo, 2º lugar sub-18, Wesley, 2º lugar sub-13, Rodrigo, 2º lugar sub-15 e Vanessa, 1º lugar sênior. Outro assunto que eu gostaria também de abordar é que ontem foi o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em nossa cidade, a Secretaria de Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, estão promovendo desde ontem e vai até amanhã várias palestras, apresentação de coral, passeatas e distribuição de folders no evento denominado Mobilização ao Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Sabemos que a maioria do abuso sexual contra a criança e adolescente começa em casa. E se não é por familiares próximos, é pela internet.
E precisamos criar mecanismos para evitar esse tipo de prática. O adolescente precisa ser melhor orientado e o Estado precisa aqui desenvolver metodologias onde pais e filhos sejam orientados e passe a combater esse tipo de prática. Dessa forma, a mobilização popular passa a ser uma ferramenta importante para o combate desse tipo de crime. Graças aos movimentos existentes e a projetos como este, as pessoas têm se conscientizado e denunciado mais esse tipo de delito, mas precisamos de mais. Desenvolver um amplo trabalho nas escolas da rede pública de ensino, pois a prevenção ainda é a melhor forma de combater a pedofilia e outros tipos de violência contra nossas crianças. Senhor presidente, eu passo agora aos ofícios verbais, e o primeiro deles, gostaria que fosse enviado um ofício para a Sabesp, para que viabilize a implantação de rede de esgoto para os moradores ali da rua Fume, Nakamura, Jardim Nippon, Terra Preta. A justificativa é que os moradores vêm sofrendo muito com a falta de rede de esgoto no local, tendo que se valer de fossas, e todos nós sabemos que referido depósito de esgoto são prejudiciais ao meio ambiente. 2. Gostaria que fosse enviado um ofício para o senhor prefeito para que determine que o departamento competente promova a operação tapa-buracos nas ruas 1, 2 e 3 no Jardim América, em Terra Preta. E o terceiro e último ofício, gostaria que fosse enviado um ofício para a Eletro, para que complemente com rede secundária e braços de luz trechos da rua Ernesto Geisel, antiga rua 16, do loteamento denominado Parque Bela Vista, em Terra Preta. Só isso, senhor presidente. Meu obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores presentes, boa noite. Senhor presidente, subo essa tribuna apenas para enviar um ofício em relação ao itinerário, né, daquela localidade da Pedra Vermelha, onde muitos munícipes daquela localidade vêm procurando esse vereador, presidente, em relação à dificuldade. E já não é de hoje, há algum tempo vem acontecendo isso, pelo menos há muitos anos. Eu acho que já solicitei através de indicação, estou fazendo através de ofício para que o prefeito notifique a ETM para que possa estender os horários de transporte coletivo naquela localidade da Pedra Vermelha. Ocorre que hoje eles têm apenas 3 horários. Horário da manhã, que seriam os 3 horário escolar, vamos dizer assim, que eles colocaram, porque também é o mínimo que eles poderiam fazer para que alguns alunos possam estudar. Mas não é satisfatório, porque os trabalhadores, apenas de manhã, horário do almoço e à tarde, no encerramento do expediente, não é suficiente. Então, posso afirmar que é necessário, né? Não precisa fazer pesquisa, mas é só você entender que o cidadão não consegue sair do bairro a não ser o horário de pico de trabalho. Se o cidadão perdeu o último transporte, que é 19 horas, ele não consegue mais voltar. Ele tem testemunhas lá que informam que, por falta de recurso, né, de pagar um táxi, que seria o correto, e aí temos o marco do táxi aqui, mas eles não tendo recurso, em alguns casos eles informam que já foram a pé de Terra Preta até a Pedra Vermelha. O nobre vereador Aladim mora lá, ele conhece muito bem, vereador, deve dar uns 6 quilômetros ou mais. Daquela região ali da Jundiaizinho até Pedra Vermelha, dá no mínimo de 6 a 8 quilômetros. Então é desumano, né? E é um descaso também o que a ITM vem fazendo em relação não só aquela região, mas toda a cidade. Mas o que me chama a atenção realmente é aquela região que são 3 horários apenas. Então, peço ajuda ao prefeito para que ele notifique essa empresa, para que ela tenha o mínimo de bom senso e possa avaliar essa situação daquelas pessoas que sofrem há muitos anos com essa situação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito?
Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, vereador Walid Ali Hamid. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Eu gostaria, primeiramente, de enviar um ofício à NTT, agradecendo pelo atendimento desse vereador, e a essa cidade também, no que tange a concessionária Electro. Na verdade, foi até hilário, professor S., porque eu recebi a ligação ontem sobre um pedido que eu havia feito à NTT, sobre aquela questão dos postes que estavam com grande inclinação. Que eles reclamaram, disseram, ele não sai do prumo, tal. Inclusive o seu Milton Pontes falou aqui, eu falei, olha, até brigaram comigo quando eu falei, olha, se bater uma bicicleta aí é perigoso, hein? E questão de postes de madeira e tal, isso e aquilo. E engraçado foi o seguinte, eu recebi a ligação para que mostrasse quais eram os pontos, né? E alguns dos pontos já tinham sido arrumados, que é aquele da Estrada Velha de Bragança, Jundiaizinho, aqui próximo ao Jardim Leonor, perto do Barteu, e também vai ser feito, acredito que amanhã, a retirada daquele poste em frente à Igreja Metodista, que tem inclinação ali, né? Os mesmos postes que eles diziam que estava no prumo foram trocados. Então, até mencionei o professor S, porque o ofício foi feito por Vossa Excelência, um pedido meu aqui, eu até fico agradecido, porque é uma raridade isso acontecer, né? Então, a gente fica agradecido, senhor presidente, nesse sentido. Até citando aqui a questão do itinerário do Pedra Vermelha, vereador Nil, realmente ali é um caso, não são 3 horários, são 4 horários, são os das 7h30, são das 11 horas, das 15 horas e os das 17 horas. Realmente, os horários, ele tem os ônibus, eles têm a permeabilidade ali grande, só que o problema são os horários. E eu tive conversando, inclusive, com a própria empresa, para ver se tinha algum jeito, porque quando teve aquela concessão da empresa Alfa Bus, que fez por algum tempo aí, aquelas linhas ali que passavam muito tempo, só que eles não encontraram viabilidade financeira, começaram a partir para outras linhas, né, que eram a galinha dos ovos de ouro da empresa, então deu essa confusão toda e não quiseram renovar o contrato, que era de 6 meses, eu lembro exatamente que a gente fez apelo para que a empresa fizesse e não quis ficar. O grande problema hoje que eu tenho, que a empresa reclama, é a falta de usuários ali no ônibus do Pedra Vermelha. Inclusive, me alegaram, que foi logo no primeiro ano, quando eu entrei, e eu já reclamei disso, que o ônibus ele tirou até o cobrador, porque não dava a viabilidade toda financeira dele. Até citou os valores, falou que não dava 3 mil por mês, aquela linha toda para ele ali, e que ele estava gastando mais do que isso para manter o ônibus lá, né, para subir e descer, inclusive ele faz uma volta toda por Terra Preta. E conversando até com a educação, a gente está estudando uma possibilidade até de tentar fazer uma via melhor e aumentar alguns horários, colocando ele à disposição das crianças da escola estadual Jundiaizinho, de preferência. O professor S. conhece muito bem lá. E isso ia ajudar muito os horários, né? Porque você já tem um horário de manhã de entrada e saída, uma tarde de entrada e saída e uma noite de entrada e saída. Então você aumentaria mais 2 horários aí, nesse período todo. E o horário de escola seria bacana. Agora resta não saber se vai ter essa viabilidade, né? Por quê? Pois sim, professor. Completa, por favor. Porque isso ia causar uma viabilidade maior para a empresa. A prefeitura conseguiria, de certo modo, economizar com a viabilidade do transporte que ela aloca para alguns alunos. Os usuários, por si só, aumentaria, né? Agora temos que ver a questão da legalidade disso também, né? Porque a gente sabe que aluno ele tem que ter um tratamento diferenciado, especial, pois sim, verdade. Não, a parte é no sentido de Vossa Excelência está fazendo a defesa do interesse da empresa, quando Vossa Excelência diz
que não tem viabilidade econômica. Eu gostaria de lembrar... Perdão, eu não fiz defesa de empresa. Eu fiz uma defesa aliás, eu fiz uma colocação que a empresa colocou isso à minha resposta. Vereador, eu vou conceder um minuto para ele, porque ele estava fazendo um raciocínio. Presidente. Não é pelo raciocínio, é porque aí eu não estou cumprindo com o regimento. Sim. A lógica do argumento é a lógica do interesse da empresa. Eu devo ter expressado mal que está defendendo o interesse da empresa, mas eu queria que você fizesse um outro raciocínio comigo. Eu conheço as linhas que vão, por exemplo, o Parque Petrópolis, que elas vão super, hiper lotadas. Lá não tem atendimento, e aqui os ônibus vão super lotados, e ali é uma linha extremamente... que tem um valor de arrecadação extremamente alto. Por que não há uma lógica de compensação entre linhas e faz uma média e atende aquele pessoal lá, né? Porque aqui também ele teria a obrigação de aumentar e não aumenta. Só estou dando um exemplo. Sim, então o raciocínio seria por isso mesmo, professor. Seria tentar alocar os dois para que haja essa viabilidade nos dois sentidos, né? Tanto da acomodação, da questão da permeabilidade dos itinerários aumentando e estando satisfeito para ambas as partes. Vereador, uma parte. Eu só queria, né, aqui deixar, né, o meu pronunciamento na condição que, quando Vossa Excelência diz, né, relacionados, né, à falta de atendimento de algumas, né, linhas, isso me induz a pensar em uma coisa. Primeiro, existe uma coisa que chama-se contrato administrativo. O contrato administrativo, ele prevê, né, uma situação que chama-se prioridade de interesse público. E a prioridade de interesse público, ela tem que ser colocada em cláusulas regimentadas por isso, e de que, se a empresa não constituir aquilo que está dentro das cláusulas previstas, ela se enquadra numa condição de inexecução do contrato. Então, eu acho que, na minha opinião, o que se tem relacionado nas nossas reclamações significa de um contrato que não é muito bem esclarecido e não é bem feito. E dando prioridade para quem? Ao particular. Existe um artigo que diz que a empresa ela tem que ser, primeiro, regimentada, onde a inexecução do contrato ela dá um direito de alteração desse contrato que é unilateral. E a unilateralidade ela é relacionada com a administração. Muito bem, vereador. Então, mas para completar esse raciocínio do senhor, seria legítimo se no momento do contrato, se no momento da licitação, tivesse sido colocado uma cláusula onde as linhas ali, como hoje não tem, que a Tia Val briga, Edio briga, eu brigo, que tivesse a linha Mato Dentro, Terra Preta, que hoje não tem. Hoje não tem. Se tivesse sido colocado, assim como colocado, mais linhas, mais itinerários no pé vermelho, a gente não estava sofrendo, batendo a cabeça aqui. A questão ali, eu não tinha conhecimento na época, em 2010, quando foi feita essa licitação, não morava na localidade ali, né? E a gente hoje sofre por esse contrato. Né? Uma parte, vereador. Vereador, uma parte. Pois sim. Então, vereador, na concessão do transporte público de Mariporã, quem determina as linhas é a prefeitura. Caso a empresa não se interesse por uma determinada linha, a prefeitura pode contratar, pôr a licitação para uma outra empresa fazer aquela linha que, no caso, a ITM não quer fazer. Então, cabe à prefeitura tomar uma decisão sobre esse assunto. Né? Muito bem, vereador. Isso é algo que a gente tem que se pensar, porque é uma necessidade aquele pessoal do Mato Dentro, que tanto luta para conseguir um emprego, não consegue, vereador Oswaldo. Por exemplo, eles têm que... Qual a empresa hoje que tem que pagar um passe? Quase não há empresa. As empresas hoje, com esse momento financeiro que a gente vive, estão mais demitindo do que pensar em contratar alguém que seja fora do município do Distrito Terra Preta e que ainda tenha que dar passe, que é a grande realidade nossa, porque o centro de Mariporã tem uma dificuldade grandiosa de conseguir emprego, porque aqui a maioria é comércio. Então, como que você vai contratar uma pessoa do Mato Dentro que vem para Mariporã, voltar para Terra Preta, são 4 conduções durante o dia, ou Atibaia, ou qualquer outro lugar. Então, a dificuldade realmente é essa. Então, é algo que a gente tem que pensar, muito bem colocado isso que o senhor falou. Realmente,
algumas coisas têm que ser abertas aí e começarmos a raciocinar nesse sentido mesmo. Parabéns, vereador. Então, é nesse sentido que eu queria deixar a minha palavra aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador e presidente dessa casa, Márcia Emídio de Oliveira. Convido o vereador Marco do Táxi para que assuma os trabalhos. É Márcia Alexandre. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, público que nos acompanha ao vivo pela internet, muito boa noite. Eu subo nessa tribuna para a gente poder falar um pouco a respeito, primeiramente mandando ofício para o prefeito municipal, doutor Márcio. Juntamente do ofício, eu gostaria que fosse do ofício encaminhado também à secretária de Educação e à Secretaria de Obras, parabenizando pelo trabalho que foi feito em relação à creche, né, pela inauguração, pelo trabalho que todos não mediram esforço para poder que fosse entregue, tanto a Secretaria de Educação como também a Secretaria de Obras. Realmente ficou quem esteve presente viu o quanto ficou bonita, agradável e o número de pessoas que irão poder, de crianças, né, que irão poder ser atendido naquela unidade. Quem ganha com isso, principalmente a população daquela região, Jardim Pereira e Colina, toda aquela região, com as mães aí deixando seus filhos na creche. Vale lembrar que a primeira de algumas que eu tenho certeza vereadores, que serão... faça favor, o silêncio, respeitando o vereador que está usando a palavra. Obrigado, presidente. Então, essa é uma de algumas que eu tenho certeza que essa administração estará executando. Quem esteve também presente não pôde deixar de perceber a construção da nova unidade básica de saúde que está sendo feito no terreno ao lado da creche. Mais uma vitória que nós estamos tendo, a administração está tendo, está em construção, está em fase bem avançada. Inclusive no dia que nós estávamos lá no sábado inaugurando, as pessoas estavam trabalhando lá na obra, então está em fase bem avançada aquela unidade de atendimento. Eu tenho certeza que o mais breve possível será entregue à população daquela região de Terra Preta. Eu gostaria também de fazer um ofício ao deputado federal Sérgio Reis. Estivemos ontem presente no seu escritório político, no Jardim França, e quero parabenizá-lo e agradecer pelo empenho que ele tem feito em relação ao nosso município, junto ao governo federal, para a liberação de recursos, que todos sabem, foi falado até numa entrevista da TV Câmara, né, dos deputados, que ele disse que destinará um valor significativo para a nossa cidade, para ser feito investimento na área da saúde. E ontem ele voltou a frisar novamente que, além desse recurso, dessa emenda impositiva que ele tem direito, que é os 5 milhões que ele já destinou para o município, a partir do ano que vem ele vai continuar todo ano, dentro do seu mandato, destinando um valor para o nosso município, para que a gente possa investir principalmente na saúde. Então, eu quero parabenizar pelo empenho que ele tem com a cidade, que se realmente for tudo cumprido, tanto o valor desse ano, já que ele está destinando para o município, e posteriormente os anos sucessivos, será um dos deputados que mais vai mandar recursos na história da cidade. Então, tenho que parabenizar e agradecer pelo empenho que ele está tendo em relação à nossa cidade. No domingo, estivemos em São Bernardo do Campo, nesse domingo, para acompanhar a entrega de residências, unidades, né, residenciais do Minha Casa Minha Vida, com o prefeito Luiz Marinho, lá em São Bernardo. E na oportunidade, estive juntamente com o nosso ministro da cidade, Gilberto Kassab, e o presidente do CDHU, Marcos Penido. Nós tivemos... É sempre bom a gente frisar isso, porque é importante a gente estar sempre junto, cobrando as melhorias para o nosso município. Estive em São Bernardo do Campo, mas cobrando providências e melhorias para o nosso município. Conversei tanto com o Kassab, como também com o Marcos Penido, que é o presidente da CDHU, cobrando a liberação o mais rápido possível, né,
nossas unidades das casas que estão para ser construídas no Distrito de Terra Preta. E segundo o presidente do CDH Willis, que é a Minha Casa Paulista, que é a contrapartida que falta do governo do estado, eles estão fazendo todo o levantamento de questão de recurso financeiro mesmo, para poder fazer o aporte, para dar o 100% de garantia para que a empresa possa dar início às obras e entregar aquelas tão sonhadas 1.100 unidades que nós estamos esperando aqui, aguardando ansioso para a nossa cidade. Então, vale lembrar que a gente está ali indo em outro município, mas cobrando para que nós possamos ter as melhorias. Além dessa cobrança que nós fizemos da Minha Casa Minha Vida, eu também pedi ao ministro para que fizesse a liberação de alguns recursos que estão lá no Ministério parados, são emendas de deputados que destinaram, e temos aí, infelizmente, um entrave, porque temos que entregar até o dia 30 de junho, segundo o decreto da nossa presidente, 8.407, o decreto da presidente, foi feito esse ano, que teríamos até dia 15 de junho para entregar toda a documentação, inclusive a obra já, a primeira parcela, primeiro pagamento da obra feito. E vai ser impossível cumprir com esses prazos, então fui solicitar para que eles pudessem ter uma flexibilidade nesses prazos, para que nosso município não perca essas emendas que estão aí em fase de licitação aqui no nosso município. São recursos que estão hoje parados, mais cerca de R$1 milhão. A gente não pode perder esse recurso. Além disso, cobrei também a questão do PAC, que nós estamos aí cadastrado, a Prefeitura já fez todo o levantamento e cadastrou, cerca de R$3 milhões, que fará uma ligação muito importante da cidade. Não vamos falar agora para não criar expectativa em ninguém, mas é uma importante ligação, tenho certeza que vai favorecer 2 grandes bairros do município, se conseguir essa liberação. Segundo o nosso ministro da cidade, estará liberando sim esse recurso para a cidade. Então, vale a pena esperar. Infelizmente, ontem teve uma reunião com a presidente Dilma e os seus ministros para falar sobre o corte, mas, segundo o nosso ministro Gilberto Kassab, não será afetado diretamente esses recursos que já está destinado para Mariporã. E vale dizer que, mais uma vez, a cobrança vale a pena, né? Estivemos ontem lá com eles e hoje já recebi uma ligação do partido, dizendo que a liberação de recurso de R$300 mil do nosso presidente nacional do PSD, Guilherme Campos, foi feita, foi empenhada e será pago esses R$300 mil. Então, vale a pena, sempre que a gente puder, estar lá junto com as autoridades maiores, né, do que nós aqui, para que nós possamos cobrar e que venha esses benefícios para a cidade. Então, eu gostaria que fosse enviado esse ofício também, acho que está ainda dentro dos meus 3, ao nosso, juntamente, esse ofício pode ser junto ao presidente nacional do PSD, nosso Guilherme Campos, e ao Gilberto Kassab, ministro das cidades, pela liberação desse recurso que foi prontamente atendido. Já estaremos aí tão breve licitando as obras. Obrigado, senhores vereadores. Boa noite a todos. Obrigado, vereador, e parabéns pelo empenho junto ao ministro das cidades. Mais algum vereador inscrito? Não há vereadores inscritos. Convido o vereador e presidente dessa casa que retorne aos seus serviços. A pedido do vereador Rafael Tadeu, faremos agora um minuto de silêncio pela passagem da senhora Alice Messias Manuel. Gostaria que todos se postassem em pé. Obrigado.
Agora vamos passar à ordem do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos: projeto de lei número 343 e projeto de lei número 347 de 2015. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da emenda do projeto de lei 343 de 2015. Projeto de lei número 343 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei número 2.484, de 23 de agosto de 2005, e da outras providências. Agora coloco em discussão o projeto de lei 343 de 2015. Algum vereador para discutir? Bom, não havendo vereador para discutir, eu quero só deixar aqui à população que esse projeto de lei fala da adoção de praças, né, do nosso município, e nos parágrafos anteriores falavam que só apenas empresas poderiam adotar praças. E agora nós estamos abrindo para que pessoas físicas também possam fazer a adoção de praças do nosso município. Agora eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 343 de 2015 em primeira e única votação. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da emenda do projeto 347 de 2015. Projeto de lei número 347 de 2015, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro à Comunidade Terapêutica Vitória. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei 347 de 2015. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu quero também explicar e deixar aqui para que a população possa saber. A Comunidade Terapêutica Vitória é uma comunidade a qual precisa do auxílio financeiro do município, e o município tem todo ano destinado um valor que esse ano será parcelas a partir de R$ 4.090,48 por mês, né? Então, é uma ajuda para que essa entidade possa seguir com seus trabalhos, e também ela tem que deixar, dentro do projeto, é obrigatório ela deixar um número de vagas sociais para o município. Então, mas o valor, só para deixar claro aqui, que tem o valor é R$ 4.098 mensais. E o valor anual é 49.800 então, só para deixar claro. Coloco em mais um vereador coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei 347 de 2015 por unanimidade em primeira e única votação. Vamos passar à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamar dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos sob tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra, vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, os presentes aqui. Só uma forma de agradecimento desses 5 minutinhos. Agradecer ao Departamento de Trânsito pela atitude tomada, né, de resolver o problema da rua Maria das Dores Nascimento Chama. Então voltaram ao normal. Nunca deveria ter mexido, mas mexeram e agora voltou. Então, aqui eu quero agradecer ao Departamento de Trânsito, através do Coronel Mascarenhas e do senhor Denisvaldo. Só isso aí, senhor presidente. Boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador e presidente dessa casa, o vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Convido o vereador e vice-presidente Marco Tax para assumir os trabalhos e seguir até o final. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Marcinho da Serra.
Senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, eu queria só falar a respeito das indicações, que nesse período que nós podemos falar. Na indicação 535/2015, estou solicitando para que o prefeito entre em contato com a empresa Arteres, empresa que tem a concessão aqui da nossa rodovia Fernão Dias, que corta o município, para que ela faça... Nós acabamos de votar o projeto, inclusive, uma emenda no projeto, que é adotar uma praça. Gostaria que o prefeito entrasse em contato com essa empresa para que ela, quem sabe, consiga fazer a adoção da Praça 13 de Maio, ali localizada na rua São Paulo, beirando a Fernão Dias. Tenho certeza que se a empresa tiver um pouco de vontade e puder nos auxiliar, ela vai, além de deixar a nossa cidade mais bonita, cuidando daquela praça, ela vai poder também fazer a divulgação fazer o seu marketing com placas, enfim, de acordo com a lei. Então eu gostaria que fosse enviado esse ofício ao prefeito, providenciasse isso. Na minha segunda indicação, eu estou solicitando também ao prefeito para que comunique a nossa empresa de transporte Mariporã, para que ela possa, juntamente com a EMTU, fazer o estudo para a implantação de uma linha de ônibus para que ligue o município de Mariporã ao município de Guarulhos. Hoje, o município de Guarulhos conta com um terminal rodoviário e seria de suma importância que a gente conseguisse colocar um ônibus ligando o município de Mariporã juntamente ao de Guarulhos. Tenho certeza que facilitaria a vida de muita gente que precisa ir para o município de Guarulhos, enfim, trabalha naquela região. Então, gostaria que fosse enviado. A indicação fala justamente sobre isso. E minha terceira indicação, aí eu gostaria que a vereadora Tia Val e o vereador Édio, principalmente, são vereadores que atuam fortemente em Terra Preta, assinasse conosco, que nós estamos solicitando ao senhor prefeito para que ele faça leilão de todos aqueles equipamentos que está na Sabatep, para que possa inutilizar aqueles... Já não faz parte, né, mais não está mais servindo o município, então que faça o leilão e desocupe aquela área da Sabatep, para que a gente possa, de repente, ali desenvolver algum outro tipo de trabalho naquela antiga Sabatep, né? Agora não é mais Sabatep, mais conhecida como então. Então gostaria que fosse estudada essa possibilidade de fazer o leilão daqueles veículos, enfim, que estão ali parados, que não tem mais uso e fica até impossível de reutilizar, de reaver aqueles equipamentos. Tem máquina lá de 1970, então 70 e pouco, então não tem como fazer o uso daquela máquina. Então fizesse o leilão e com o próprio dinheiro arrecadado dá até para fazer alguma outra coisa. Não sei se pode juridicamente usar o dinheiro para investimento ali naquela área, mas é um dinheiro com certeza que deixará limpo aquela região para a gente poder implantar de repente um projeto quiçá esportivo naquela região. Então gostaria que os senhores assinassem conosco, tá ok? Obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito para explicação pessoal? Não há vereadores inscritos. Não havendo mais vereador inscrito para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 26 de maio, terça-feira, no horário regimental. E dou por encerrada a presente reunião. Boa noite.